gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fuston e hoje eu trago para vocês um filme que chegou agora no Brasil. Ele veio através da mostra do Festival de São Paulo, Mostra de Cinema de São Paulo. Eu tive a oportunidade incrível de assistir em cabine online. Ele chama Bela América, uma produção brasileira portuguesa, ou seja, mais portuguesa um pouquinho, né? Mas é uma coprodução com o nosso país. Eu achei interessantíssimo porque eu sempre falo para vocês, até se vocês olharem aqui a playlist do canal, tem pouquíssimas produções portuguesas que chegam através ou da TV, né, de streaming, por falar assim, ou de cabines online. Então eu gosto muito quando vem, porque né, tem essa conexão com o nosso país, né, não só de colonização, mas enfim, de várias outras questões. A gente tem muito hoje em dia brasileiros morando em Portugal, muita gente tem amigo, então a gente acaba se interessando bastante. Esse filme é interessantíssimo. Ele é do Antônio Ferreira, ele não só é o diretor, como ele também escreveu o roteiro, junto com César Santos Silva. E tem produção da Tatiane Saciloto, do Antônio Ferreira também, e o elenco tem o Estevão Nunes, que eu ainda não conhecia, maravilhoso, e a São José Correia. Esse é o apelido dela, São. Eu fui até procurar, né, porque não é muito comum aqui São José, mas é uma moça, tá? E tem o Custódia Galego, Carlos Are, enfim, é um super elenco muito bacana. Ele tem um humor ácido, ele é um drama, ele fala de questões sociais, e eu tô encantada com esse filme, e eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, sem spoilers, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai conhecer um cozinheiro chamado Lucas. O Lucas, ele é um rapaz que ele mora com a mãe dele. A mãe dele, ela já teve uma carreira bacana, mas hoje em dia ela é aposentada e ela tem uma deficiência visual, ela é cega. E eles estão sendo despejados do local onde eles moram. Então é uma cena muito dura, muito crua. Ela tem um fundo teatral também, assim, eu achei muito pesado ver aquilo, né? Acho que qualquer filho que tente proteger a sua mãe do lar onde eles moraram a vida inteira, é muito cruel essa questão de despejo, de questão de habitação, sempre mexe muito com a gente e é muito próximo aqui da realidade do nosso país também. Bom, o Lucas, então, tenta proteger a mãe dele disso, mas ele não consegue. Então, vai ser uma cena potente, com fundo de ópera, né? Então, é bem forte, assim, ver os policiais tirando eles e tal. E, a partir desse momento, eles precisam procurar um lugar para morar. Eles têm vários amigos, eles vão encontrar... Ele tem uma parceira dele, ele faz marmitas, na verdade. Ele cozinha comidas, né, para entrega, assim, de delivery, e ele é um cozinheiro muito bom, muito aprimorado, mas ele não teve muita oportunidade e tal, então ele cozinha entregando ali as suas marmitas e dá para eles viverem daquela maneira, não tem muito luxo, e na verdade aquele imóvel que eles estavam morando, gente, aquele prédio, ele estava sendo comprado por uma grande construtora, e aí eles precisam sair dali, porque eles não têm dinheiro para comprar o prédio inteiro, e eles não aceitam sair do local. Acho que o apartamento nem era deles, pelo que eu entendi, o apartamento era alugado. Bom, a questão toda é que eles têm que morar, então, como se fosse no local, como se fosse aqui no Rio de Janeiro, vamos colocar, uma comunidade, um bairro do subúrbio, que os apartamentos são bem mais em conta, e a casa não é muito bacana, assim, com o que eles estavam acostumados a morar. Eles vão morar numa espécie de barraco, que eles chamam, e ali a comunidade ajuda, é muito receptiva e tal. É bem diferente das comunidades brasileiras, né, gente? Mas ali a gente vê que faltam, né, muitas coisas básicas ali para ele. Então eles vão se virando com o que podem e ele continua fazendo ali a comida dele. Acontece que em determinado dia um amigo dele vai dizer: olha, eu sou primo de uma candidata que é belíssima, que é a América, né, que é uma candidata à presidência. Ela é o papel da São José, que ela tá vindo aqui na comunidade, tá vindo aqui no seu bairro, e ela vai entrevistar vocês e contar o absurdo que é terem expulsado você e sua mãe. Você tem que contar a sua história. A partir desse momento, ele passa, então, a se encantar por ela. Eu não vou dizer mais para não dar spoiler, né? Mas ela vai ficar encantada com as refeições extraordinárias que ele faz, umas coisas incríveis, assim, com várias. E ela sabe, ela é muito de paladar, então ela reconhece o que foi colocado na comida e tal. Enquanto isso, ele tem o outro lado de ser apaixonado por uma mulher que jamais ficaria com ele por causa da questão social. Ele cozinha para ela sem ela saber que ele é ele. Fora isso, a gente tem também a Noêmia, que é uma personagem interessantíssima, que tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, uma visão muito mais real, e que vê a desigualdade social, vê a parte ali de corrupção, de quem está se candidatando a algum cargo público, né? Tem interesse no pobre só durante as eleições, depois tem pavor, não lembra nem que existe. Então tem toda essa questão. Às vezes me pareceu
né, que ele tinha uma ingenuidade excessiva, né, e ela também tinha uma história por trás que era muito potente para mostrar ali como os opostos não se atraem exatamente, porque ela não vai se apaixonar por ele, né, ou pode ser que se apaixone. Vou deixar aí no ar que eu não vou dar spoiler. Mas esses mecanismos, né, de sedução dos políticos, quanto eles ganham o coração da gente durante a campanha. Então, tudo isso é muito, muito bacana, né? E a questão da meritocracia também, que é muito importante nesse filme. Porque a gente ouve desses coaches, né, de Instagram, né? Até um famoso aí que casou com a moça que tinha sido traída, vou citar nome, vocês sabem quem é. Mas você acordando cedo, trabalhando, você consegue ser o primeiro milhão. Gente, quantas pessoas trabalham, pegam um ônibus, estudam à noite, se desdobram, cuidam da família, cuidam e não conseguem nada. Então, assim, é meritocracia? Só não é, né, gente? A gente sabe que não é. Então, é esse conto de fadas moderno que a gente quer acreditar, mas que, na verdade, nem sempre existe. Então, é um filme muito bom, gente. Eu vou dar nota de excelente. Eu adorei a maneira como foi trabalhado. Cada uma dessas questões tem um alívio cômico muito interessante na história. Super recomendo para vocês. Eu tive o prazer também, vou agradecer a Cine Assessoria, porque eu tive o prazer de fazer perguntas para o diretor e ele respondeu para a gente aí. Então, eu vou colocar no finalzinho aqui desse vídeo as perguntas que eu fiz. Espero que vocês gostem, viu? Um beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Oi, gente, conforme eu informei no vídeo da crítica, eu tive a oportunidade incrível de entrevistar o Antônio Ferreira, que é o diretor de Bela América, esse filme que eu gostei tanto. Ele esteve no Brasil para o lançamento na Mostra de Cinema de São Paulo, né, aqui, que aconteceu essa semana, aconteceu nesses dias também, mas o filme vai estrear no dia 2 de novembro nas outras cidades, então fiquem ligados aí se vocês quiserem assistir, gostaram do que eu falei aqui sobre o filme. Agora é hora de conversar com ele. A primeira pergunta que eu preparei para ele foi a seguinte: o filme começa com uma cena marcante envolvendo o despejo de mãe e filho, de uma maneira extremamente truculenta. Acredita que esse primeiro ato já causa no espectador o espanto com a realidade de muitas famílias que passam por isso? Sim, exatamente. A ideia foi começar o filme com uma cena que, sem qualquer sombra de dúvida, nos coloca sobre o que estamos falando no filme. Neste momento, esta cena, infelizmente, é uma situação que se tem repetido cada vez mais em Portugal. Portugal passa por uma crise de habitação muitíssimo grave. As pessoas simplesmente não conseguem mais comprar casa ou pagar aluguéis nas grandes cidades. Talvez no Brasil as pessoas não saibam isso, mas neste momento nem um médico ou um professor consegue pagar um aluguel em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, ou no Algarve. Tanto que neste momento Lisboa tem graves problemas de falta de professores e falta de médicos, porque simplesmente o salário de um médico não é suficiente. E a ideia foi colocar isso logo no início do filme como ponto de partida, para sabermos do que é que estamos a falar. Estamos a falar de graves crises sociais, estamos a falar do universo do que o filme vai abordar e obviamente estamos a colocar o nosso personagem principal, qual é o fundo narrativo em que ele se encontra, até porque isso vai ser determinante depois de uma série de acontecimentos logo a seguir, como por exemplo a América candidata a explorar esta miséria alheia, né? Que é uma coisa que é comum nos candidatos populistas, que é aproveitar-se da miséria alheia para ganhar votos, e é isso, foi para estabelecer de que é que trata o filme. A minha próxima pergunta para ele foi a seguinte: o Lucas, que é o protagonista, é um homem honesto e trabalhador que acabará se apaixonando por América, que é extremamente ambiciosa e somente o vê como um degrau para o sucesso de sua campanha. Há uma ingenuidade excessiva no personagem, ao lidar com o humor dessa diferença foi o que fez com que ele agisse sem conseguir enxergar a verdade dela por tanto tempo. Sim, essa ingenuidade e honestidade do Lucas, é exatamente para colocarmos, ou seja, temos um personagem essencialmente bondoso, no sentido bondoso, amigo do amigo, com grande capacidade de trabalho, só que ele cresceu naquele mundo de pobreza, né? E, e quando você cresce num mundo assim, em que você tem que partilhar a cama com a sua mãe, você não é ensinado a sonhar. Na verdade, você tem muito. Quando você cresce num meio extremamente limitado, você tem dificuldade em ver para além disso. E o filme fala disso também.
quando falamos dessa questão da meritocracia, se você trabalhar muito, você vai conseguir chegar no topo da pirâmide. Enfim, em teoria, isso é possível. E temos realmente alguns casos que talvez nem 1% da sociedade sejam, porque na verdade muito do seu destino está determinado à partida por você ser da família que é, ter crescido no meio em que cresceu. E é isso, e quando você cresce num meio tão limitado como o do Lucas e partilha a cama com a sua própria mãe, você tem dificuldade em enxergar para além disso e perceber quem é aquela América realmente é, aquela mulher bonita, deslumbrante, bem falada, que vem do mundo brilhante, e isso obrigatoriamente vai gerar deslumbramento. E é esse deslumbramento de Lucas que faz com que ele ignore talvez algumas evidências sobre o que poderá ser algum oportunismo daquela mulher. Aliás, que a sua melhor amiga, a Noémia, que acaba por funcionar como uma consciência dele, né? Que várias vezes o alerta, olha, ela só está querendo se aproveitar de pessoas como nós, quanto mais sangue e desgraça, melhor. Mas ele está deslumbrado com aquilo, né? E não há nada mais forte do que a esperança. Neste caso, a esperança de ascender socialmente, de conseguir pegar o elevador social, de quem sabe um dia, através do seu talento, ou seja, da sua meritocracia, ele conseguir também ele viver num mundo de brilho e de conforto. É isso que o faz não enxergar, digamos, o oportunismo daquela mulher. Seu filme se passa em Portugal, mas vemos problemas iguais aos do Brasil, como a falta de amparo do governo, políticos interesseiros que se aproveitam dos pobres para ganharem votos. Acredita que seu filme fará com que o espectador brasileiro enxergue uma parte de Portugal que nem todo mundo conhece? E o quanto você acha essa identificação positiva entre os dois países? Bem interessante a sua pergunta, porque eu acho que o brasileiro em geral tem uma visão algo idílica e, como tal, desfasada da realidade do que é Portugal, ou até se quisermos expandir um pouco mais do que é a Europa. Há sempre aquela ideia que desse primeiro mundo, entre aspas, tudo está bem, não tem problema, e não, Portugal tem pobreza, Portugal tem miséria, em Portugal as pessoas passam privações de comida, e aqui gostaria de fazer uma ressalva, obviamente, que o problema não é tão profundo quanto no Brasil, sobretudo a questão da violência, aí então não é comparável de todo, mas se você hoje em dia for a Lisboa, você vai ver ruas inteiras com tendas montadas de pessoas dormindo na rua, tal qual São Paulo. E talvez o problema não seja tão profundo ou tão grave como no Brasil, porque apesar de tudo vai havendo mais amparo, você tem sítios você tem lugares onde pode ir buscar comida, e nesse aspecto há algum amparo, mas há problemas muito graves. Sobretudo se pensarmos que estamos em sociedades onde há mais riqueza, e talvez não deveria seja mais difícil aceitar este tipo de desigualdade. Embora, diga-se, o Brasil é um país bastante mais rico do que Portugal. Eu quando venho ao Brasil, e como brasileiro que também sou, a mim choca-me mais uma potência como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, que tenha crianças dormindo na rua. Por exemplo, nós em Portugal não temos crianças dormindo na rua. Mas sim, espero que isso possa ressoar no público brasileiro, que afinal se calhar não somos assim tão diferentes, que se calhar esse Portugal barra Europa, na final não é esse mundo idílico que tanto brasileiro pensa que tem problemas reais e problemas de pobreza, tal qual o Brasil. Sei lá, para você ter uma ideia, em Portugal 40% da população ganha o salário mínimo. E quando você pensa que hoje em dia você não consegue alugar uma casa em Portugal por menos de 1000 euros, quando o salário mínimo são 800, ou você não consegue alugar um quarto dividindo casa por menos de 400 euros, você já pode perceber como a questão está complicada também por lá, sobretudo nessa questão da habitação. No filme, vemos a personagem América passar por algo que no Brasil um candidato à presidência anos atrás também sofreu. No entanto, o resultado não é igual. Qual foi sua inspiração para essa cena?
Sim, obviamente é uma referência a um evento que aconteceu numa eleição brasileira e eu preferia não falar muito mais para não dar spoiler. Mas sim, queria falar basicamente, obviamente com uma certa ironia e até um pouco fazendo chacota dessa situação, porque obviamente esses candidatos populistas que infelizmente proliferam pelo mundo fora, não é só o Brasil. Portugal também está neste momento sendo atingido por um candidato em tudo parecido ao pior do que a gente assistiu no Brasil ou que assiste nos Estados Unidos da América, que são pessoas absolutamente, obviamente, oportunistas, sem qualquer tipo de caráter e que dizem descaradamente mentiras. E como vivemos nesta era das redes sociais, onde o maior dos idiotas pode ter um megafone enorme se tiver 1 milhão de seguidores, né? E em que já não há verdade, qualquer pessoa pode dizer o que lhe apetece e como tem um megafone enorme isso torna-se verdade. E a minha ideia era falar sobre isso, de como esses políticos, sem qualquer tipo de escrúpulos, conseguem votos dizendo mentiras, encenando truques para ganhar votos, vitimizando-se, fazendo-se de perseguidos, quando na verdade ninguém os persegue porra nenhuma. Eles próprios muitas vezes é que montam essas encenações de vitimização para ganhar votos. E infelizmente, tantas vezes com sucesso. No caso do filme a gente tem um desfecho diferente, porque nem sempre resulta, e achei que era um desfecho mais surpreendente e que depois também tem consequências importantes para o desfecho do filme. E a última pergunta é a seguinte: há muitos coaches nas redes sociais prometendo coisas inatingíveis se formos pessoas positivas e trabalhadoras, e fazendo com que a meritocracia seja um direito de todos. O quanto seu filme quebra essa barreira e impacta com a verdade, trazendo um personagem tão potente quanto o Lucas? Enfim, eu acho que nós estamos sendo varridos por essa praga dos coaches, que na verdade são vendedores da banha da cobra, são charlatões, que se aproveitam de um descontentamento generalizado da população, que se aproveitam das dificuldades de sobrevivência das pessoas, que sentem que trabalham de solo a solo, 12 horas por dia na tentativa de ascender socialmente, que obviamente é um anseio legítimo. A parte da charlatanice é achar que só por trabalhares muito vais conseguir ascender socialmente, quando todos nós sabemos, mais não seja estatisticamente, que obviamente o nosso lugar de partida é determinante no sucesso que vamos ter. O cara que cresceu nos jardins de São Paulo, obviamente vai ter muito mais vantagem do que o cara negro da periferia de São Paulo. Não quer dizer que o cara negro da periferia de São Paulo não possa ascender socialmente e chegar ao topo. Há vários casos desses, mas se calhar quando olhamos estatisticamente, provavelmente é 1%. E o cara que já nasceu no meio da abundância, nas melhores escolas, com todo o acesso do mundo, provavelmente vai ter que trabalhar muito menos para chegar ao mesmo ponto, se calhar até quase nem trabalhar. O que eu quero dizer com isto é que não estou a dizer que as pessoas não devam trabalhar ou não se devam esforçar. Eu próprio eu no movimento, no meio da cultura, eu não venho de uma família de cineastas e no entanto faço filmes. Eu considero-me um cara que conseguiu ascender socialmente. A parte da mentira é quando nos dizem que isso está completamente nas nossas mãos, quando não está. E isso tem servido muitas vezes para desqualificar a importância de políticas públicas que procuram colocar todo o mundo mais ou menos no mesmo ponto de partida, como por exemplo o acesso universal à educação, o acesso universal à cultura, o acesso universal a cuidados básicos de saúde, porque se você não tiver isso como ponto de partida, você só está preocupado em sobreviver. Essa coisa de intelectualidade, de termos tempo para ir ao cinema, para ler um livro, isso é para quem já não tem que se preocupar com as condições básicas de sobrevivência e pode ter esse tempo de lazer e de ócio. Por isso é que essa história da meritocracia, que por si só
vai nos permitir apanhar o elevador social, é uma farsa, porque enquanto a população em geral não tiver acesso ao básico, ao essencial para a dignidade humana, habitação, cultura, educação, saúde, a meritocracia é uma farsa.